Bem-vindo ao canal Resumo em Novela. Quero agradecer a todos que curtem nosso canal. Clique aqui para se inscrever, e aqui para curtir o vídeo. Nos ajude a atingir 100 mil inscritos. Depois clique neste sino. Leva apenas 5 segundos. Obrigado por se inscrever e curtir nosso canal Resumo em Novela. Veja o que acontecerá nos próximos capítulos da sua novela. Solta a vinheta, DJ. Hold up. No capítulo 102, segunda-feira, 26 de setembro, Alice diz que Valquíria vai apanhar muito. As duas começam a brigar no jardim e Alice rasga o vestido de Valquíria. Bruno sai para um canto para falar com seus pais. Bruno manda os dois irem embora imediatamente, senão chamará seguranças. Dora chora e Giuseppe diz que o filho morreu para ele. Alexandra se diverte com Jurandir. Ele diz que a libera se ela pagar 50 mil e ela aceita. Valquíria grita por ajuda e Felipe aparece. Valquíria se faz de sonsa e mostra os machucados para Felipe. Ele ampara. Débora encontra o documento falso de Petrônio. Alice conta para Pedro o que aconteceu. Celeste diz para Petrônio que já sabe o nome do homem que roubou a pulseira de Alice. Ele disfarça. Felipe leva a Valquíria para casa. Ela finge que está sentindo muita dor. Petrônio ameaça Hugo. Alice diz a Pedro que se arrepende de não ter denunciado a própria irmã. Alice conta para Marília que Felipe ajudou Valquíria depois da briga que tiveram. Petrônio diz a Jurandir que está chateado porque matou Joyce sem querer. Alexandra chega em casa e diz para Adelaide que a viagem foi maravilhosa. Uma lancha atropela Daniel enquanto ele surfa. Alexandra entrega o dinheiro para Jurandir e ele lhe dá um beijo. Alice e Pedro veem Alexandra com Jurandir. João liga para Débora e avisa sobre o acidente de Daniel. Ela sai e deixa a identidade de Petrônio sobre a mesa. Doroteia vê o documento no momento em que Petrônio chega à mansão. Cícero pede que Doroteia lhe dê a noite de folga. Ela concorda. Petrônio vai embora. Durante o jantar, Alexandra diz a Doroteia que viajou com um amigo. Petrônio entra na casa de Doroteia com máscara pronto para roubar a mansão. No capítulo 103, terça-feira, 27 de setembro. Petrônio abre a caixa e fica surpreso ao ler algo num papel. Ele guarda a caixa na bolsa. Doroteia estranha o fato de Alexandra ter sumido por um tempo. Mário e Débora visitam Daniel no hospital e ele diz que não tem pistas de quem estava pilotando a lancha. Alice e Janaína conversam sobre Valquíria e Felipe. Petrônio chega à pensão, a grande bolsa usada no roubo, e Anselmo estranha. Alexandra se irrita quando João brinca que ela tem um novo namorado. Giuseppe lê no jornal uma nota sobre o casamento de Bruno e Rafaela e diz que não quer saber nunca mais do filho. Doroteia pergunta se Alexandra está mesmo namorando e ela diz que isto é delírio do João. Doroteia fica desconfiada. Petrônio observa as fotos e cartas na caixa de Doroteia e descobre o segredo dela. Ele comemora que agora Doroteia está em suas mãos. Marília confessa estar com medo do tratamento e Alice a consola. Doroteia nota que sumiram coisas da sala. Ela manda Eva chamar a polícia e sai correndo para seu quarto. Petrônio liga para Débora e eles combinam de almoçar no restaurante de Camilo. Doroteia constata que roubaram sua caixa e fica atônita. Felipe tenta consolá-la. Ele pergunta para Doroteia o que roubaram de tão valioso, mas ela não fala. No capítulo 104, quarta-feira, 28 de setembro, Kiko entrega os documentos com seus dados para Neide fazer o recadastramento dos funcionários. Bruno e Rafaela aproveitam a lua de mel no Caribe. Doroteia liga para Bruno e o convoca para uma reunião de emergência na empresa. Marília chega da primeira sessão de seu tratamento. Alice e Camilo amparam. Mário chama a Silvia para voltar a morar com ele. Petrônio se encontra com Débora no restaurante de Camilo. Ele faz perguntas sobre a morte do pai dela e Débora conta que foi uma fatalidade. O auditor Duarte chega na Junqueira de Albuquerque para anunciar o resultado da auditória. Neide pega a ficha de Kiko com o nome e a foto dele e avisa que Felipe precisa assinar. Doroteia chega à empresa e pega a ficha nas mãos de Neide. Ela quase lê o cadastro.
mas coloca a ficha na mesa de Felipe e ele assina. Bruno chega na empresa e o auditor começa a anunciar o resultado. Ele afirma que quem passou as informações para a empresa concorrente foi Bruno. Paulo discute com Bruno, que acusa o auditor de ter errado o resultado. Felipe tem uma séria discussão com Bruno. Doroteia manda Bruno se retirar da sala e diz que quer escutar todos os lados da história. Felipe se enfurece, dando um murro na mesa e fazendo com que alguns papéis voem. A ficha de Kiko para diante de Doroteia e ela pega em sua mão. No capítulo 105, quinta-feira, 29 de setembro. Doroteia não lê a ficha de Kiko e entrega para Felipe. Doroteia avisa que não irá despedir Bruno antes de ler o relatório da auditória. Doroteia encontra Bruno na antessala e diz que precisa ter uma conversa com ele. Jurandir chega no bar com o visual repaginado e Petrônio ironiza. Débora convida Petrônio para ir à mansão. Alice diz que irá achar que ele e Janaína decide ir com ela. Doroteia humilha Bruno e o manda admitir sua culpa. Bruno pede desculpas e Doroteia diz que irá bancar a permanência dele na empresa, mas avisa que em troca ele terá que estar sempre às suas ordens. Eugênia conversa com Pierre sobre seus 5 maridos. Felipe dá de cara com Bruno e quase parte para cima dele. Doroteia se intromete e Felipe fica indignado com a atitude da mãe. Eugênia conta a Pierre sobre a peça que pretende montar e diz que precisa encontrar um escritor para escrevê-la. Pierre diz que tem a pessoa certa e fala de Paco. Valquíria liga para Felipe e o convida para jantar. Ela encontra Petrônio no bar e o ameaça. Neurose entra logo depois e Petrônio diz que tem um serviço para ele. Petrônio conta para Valquíria que irá contratar Neurose para matar Keila. Paco chega ao apartamento de Eugênia e fica surpreso ao conhecê-la. Paulo chega para jantar com Alexandra no restaurante de Camilo. Ele se insinua para ela, mas Alexandra fica indiferente. Silvia volta a morar no apartamento de Mário. Valquíria entra com Felipe no restaurante e Alexandra fica tensa. Valquíria e Felipe cumprimentam o casal e Alexandra disfarça seu incômodo por causa de Valquíria. Petrônio chega à mansão e Doroteia o trata com desprezo. Petrônio diz que Doroteia devia tratá-lo melhor, pois irá continuar namorando Débora, mesmo que ela não queira. Eugênia fala de sua peça para Paco e ele fica receoso de escrever algo de outra pessoa. Doroteia fica indignada com a petulância de Petrônio e pergunta qual a autoridade que ele tem para falar assim com ela. Petrônio se aproxima de Doroteia e conta que sabe de todos os segredos dela, inclusive sobre sua paixão por Camilo. No capítulo 106, sexta-feira, 30 de setembro, Doroteia mente, dizendo que não sabe do que Petrônio está falando, mas ele conta que está com a caixa dela. Doroteia fica indignada ao descobrir que foi Petrônio quem assaltou a mansão e ele diz que ficou chocado quando descobriu que Eduardo não caiu da janela acidentalmente. Paco aceita escrever a peça de Eugênia. Doroteia pergunta quanto Petrônio quer para ficar calado. Ele diz que por enquanto não quer dinheiro, mas sim ser bem tratado por ela. Débora estranha ao ver Doroteia tratar o namorado bem. Ela convida Petrônio para jantar e Doroteia diz que não se incomoda. Valquíria se insinua para Felipe e Alexandra não tira o olho do casal. Felipe diz que não existe a menor chance de reatar com Alexandra e Valquíria gosta de ouvir isso. Janaína diz para Alice investigar o fato de Alexandra e Felipe terem ido juntos para Búzios. Felipe se sente desconfortável com as insinuações de Valquíria e decide ir embora. Petrônio dirige-se para ir embora da mansão e dá de cara com Felipe. Débora pergunta se os dois se conhecem e Petrônio fica assustado. Petrônio se refaz da surpresa e cumprimenta Felipe, que conta ter conhecido Francisco na pensão. Débora fica desconfiada e Petrônio vai embora. Valquíria conta para Jacira que irá fazer uma surpresa para Felipe. Janaína diz para Paco que irá ajudar Alice a descobrir algo sobre Petrônio. Ele escuta a conversa e fica preocupado. Petrônio dá dinheiro para Neurose matar Keila Trovoada e diz que Jurandir não pode saber. João e X encontram Bia na praia e comentam sobre o acidente com Daniel. Fonte: Amor e Intrigas, novela da Record. Resumo dos próximos capítulos. Vem por aí.
Bia diz que não sabia de nada e fica inconformada com o namorado. Alice pensa nos momentos que passou com Felipe. Felipe pensa em Alice de olhos fechados e quando abre os olhos, dá de cara com Valquíria quase o beijando. Felipe se assusta. Paco entrega para Eugênia um esboço do que escreveu sobre a peça. Alice e Janaína sentam num bar e ficam atentas para tentar ouvir alguma pista sobre Keila ou Petrônio. Doroteia interrompe Valquíria e Felipe e as duas sentem afinidade uma pela outra. Alice vê Keila passando do outro lado da rua e vai atrás dela. Neurose pega sua arma e também segue Keila. Eugênia aprova o texto escrito por Paco e eles comemoram com um brinde. Anselmo e Celeste quase se beijam, mas Thelma chega de Malicuia e os interrompe. Anselmo pergunta se Thelma irá viajar e ela avisa que vai morar na pensão. Keila percebe que está sendo seguida por Alice e corre. Neurose corre atrás delas, sem ser notado. Doroteia se despede de Valquíria e sai. Valquíria se aproxima de Felipe e se prepara para beijá-lo. Janaína cansa e para, mas Alice continua perseguindo Keila, que entra num beco sem saída e se apavora. Felipe fica desconfortável com a situação, mas Valquíria o agarra e lhe dá um beijo. Alice encurrala Keila e ameaça chamar a polícia, caso ela não diga quem é Petrônio. Keila fica com medo e começa a falar a verdade, mas na mesma hora leva um tiro nas costas e morre. Alice fica em choque, enquanto Neurose desaparece, sem ser visto. Hold up. All you calibrated do the mumble like a crazy nigga.